Muito bem, meu amigo e minha amiga, sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube, Damião Moraes, levando a verdade até você. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção para esta mensagem de fé que está escrito aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 18, Ezequiel capítulo 18. Olha só o que Deus nos traz a realidade. Diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Veio a mim a palavra de quem? A palavra do Senhor Deus. Veio a mim, está indo até você. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que pensais vós, os que usais esta palavra sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se emboteceram. E Deus fala: vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta palavra em Israel. E ele diz assim: eis que todas as almas são minhas, tanto a alma do pai como a alma do filho, são todas minhas, e a alma que pecar, essa morrerá. Meu amigo, tanto a alma do pai como a alma do filho são todas de Deus, e a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, eu pergunto para você: a alma morre? Não, quem morre é o corpo, quem morre é a carne. Quando ele fala se a alma pecar, ela morrerá, significa que a alma perde a salvação, ela perde o direito a viver a eternidade no reino dos céus, se ela morrer no pecado. E diz assim: sendo, pois, o homem justo, praticando juízo e justiça, não cometendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando com a mulher do seu próximo, nem se achegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, não dando o seu pão, dando o seu pão ao faminto e cobrindo o nu ao nu com roupas, não tendo dado o seu dinheiro à usúria, nem recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiros juízos entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Então eu creio que você entendeu tudo que foi lido aqui agora nesse momento. Se nós andarmos corretamente diante de Deus, não é que nós somos perfeitos. Perfeito só tem um, que é Deus. Mas se nós procurar nos afastar daquilo que desagrada a Deus, se nós se esforçar para se afastar do pecado, para se afastar daquilo que desagrada a Deus, meu amigo, certamente nós vamos viver, porque quem mais quer que nós viva é o próprio Deus. E ele diz mais aqui no versículo 10, ele diz: e se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, e fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado,
praticar roubos, não tornar o penhor, e levantar os seus olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com juros, recebendo demais, porventura viverá este homem? Não viverá, diz o Senhor. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá, e o seu sangue será sobre ele. E eis que também, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, nem oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, dê o seu pão ao faminto, e cobrir o nu com roupa, desviar do pobre a sua mão, não receber juros, cumprir os meus juízos, e andar nos meus caminhos, o tal homem não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do irmão, e fez o que era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Meu amigo e minha amiga, aqui é quebrada aquela palavra mentirosa que diz assim: o meu filho está pagando algo por causa de meu pai. O filho diz, eu estou pagando algo por causa do que meu pai fez. Ou o pai falar, eu estou pagando isso por causa do que meu filho fez. Isso é mentira, meu amigo. Cada um pagará pelos seus próprios atos. Eu não posso carregar a culpa de ninguém. Você também não pode carregar minhas culpas. Cada um responderá por si. E diz assim: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. Então, se você vive uma vida de erros, talvez você, é um exemplo que eu vou lhe dar. Se a pessoa rouba, mata, guarda ódio, guarda mágoa, se prostitui, adultera, é falso, é mentiroso, só faz o que desagrada. Se ele se arrepender e abandonar essas práticas e se converter, entregando a sua vida a Deus, certamente ele vai viver, porque ele está praticando a justiça, ele abandonou o que era errado. Então ele vai viver, e não só vai viver, como também vai alcançar a vida eterna. E diz mais: de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembranças contra ele, pela justiça que praticou, ou seja, ele viverá. Ou seja, você pode ter feito a pior coisa do mundo, a pior coisa nesse mundo, quando você se arrepende, quando você se entrega nas mãos de Deus, quando você se converte a Deus e passa a obedecer esta palavra, então não haverá lembrança daquilo que você fez no passado. Para Deus, você nasceu naquele dia, e daquele dia em diante Ele estará acompanhando o seu desempenho na presença dEle. E Deus fala: desejaria eu de qualquer maneira, olha o que Deus fala, desejaria eu
de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus: não desejo a morte do ímpio, antes eu quero que ele se converta dos seus maus caminhos. Está vendo só, meu amigo? Qual é o desejo de Deus para com todo ser humano? É com todo ser humano. Ele disse: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Desejaria eu a morte do pecador, do homem mau? De forma nenhuma. O meu desejo é que antes que ele morra, ele endireite os seus caminhos, ele se converta para que ele viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que fez o ímpio, porventura viverá este justo? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Olha só, se o justo se